Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senta, por favor, abra aí a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, por favor. Hebreus 11, 8, abra aí comigo, Hebreus 11, 8, nós estamos numa série de mensagens chamadas Os Heróis da Fé, e hoje nós vamos falar nessa sequência, nós vamos falar de Abraão. Que bênção. Diz assim a palavra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pai, flui vida desse altar, Senhor, flui vida para a nossa vida, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Flui vida, Senhor, vida, vida, vida no nosso espírito, que essa unção dos santos que já foi liberada, essa unção que revela Cristo e nos conduz à verdade, ó Pai, que ela flua, Pai, de dentro para fora, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha acesso, ó Pai, a mente, coração, o espírito humano, para a glória do Teu nome. Quantos creem nisso, digam amém. Irmãos, Abraão, nosso pai da fé. Nós começamos falando de Abel, depois Enoque, depois de Enoque, Noé e agora Abraão. É interessante que existe, irmãos, Deus me mostrou uma mensagem por trás desse começo, porque Abel fala de sacrifício, Enoque fala de arrebatamento, Noé fala de juízo, e Abraão fala da terra prometida. Aleluia. Quando nós olhamos para a história de Deus com um homem, no que tange a igreja, Jesus, ele morre na cruz, a igreja é arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, a terra entra em juízo ou grande tribulação. Enquanto isso, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, estão tomando posse da terra prometida, nova Jerusalém que desce do céu. Aleluia! Sacrifício, arrebatamento, juízo e cumprimento da promessa. Nós poderíamos resumir o Evangelho, poderíamos resumir a história da igreja em sacrifício, arrebatamento, juízo e paraíso, terra prometida. A Bíblia diz que pela fé
Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Irmãos, que interessante a história de Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, porque o autor aos Hebreus, deixa uma fita, se você tiver com a Bíblia em papel, deixa uma fita aí para você voltar mais rápido depois. Porque o autor aos Hebreus está fazendo menção de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão aqui no caso: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Abraão, ele saiu sem saber para onde estava indo. Abraão, nós precisamos aprender com nossos heróis. E é interessante que esse herói Abraão, ele não é apenas só um herói que está na galeria dos heróis da fé. Ele é o nosso pai da fé. Ele é o pai da fé. Eu estava meditando sobre a história de Abraão, e nós estamos lembrando sempre que para falar dos heróis, não dá para esgotar no tempo, né? Nós vamos pegar os pontos principais, no sentido daqueles que o herói foi colocado ali no livro de Hebreus. Mas se você pensasse uma passada rápida pela a importância de Abraão, ele é citado na Bíblia cerca de 308 vezes na Bíblia. Ele é chamado de pai da fé. Quando você olha o livro de Gênesis, Deus vai usar o livro de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. Basicamente vai falar os 2 primeiros capítulos ali da criação, vai falar da queda, redenção, vai falar do juízo de Noé, vai contar a história de Babel. Então, se eu puder falar, por exemplo, que os primeiros 11 capítulos, Deus divide um grande espaço de tempo em poucos capítulos. Por exemplo, Deus gasta 2 capítulos da Bíblia, cerca de 2 capítulos, para narrar a história da criação, da terra e também da humanidade. Mas se você pegar do capítulo 12 ao capítulo final de Gênesis, cerca de 39 capítulos, Deus vai gastar tudo isso para contar a história de Abraão e da sua descendência. Parece que eu percebo que Deus está mais interessado aqui no livro de Gênesis, parece, o que me faz entender, que Deus está mais interessado em mostrar para a humanidade um herói da fé. Deus está mais interessado em mostrar um homem que é um exemplo de fé. Deus está mais interessado em ministrar fé ao coração do homem do que propriamente narrar em detalhes a criação. Deus quer mostrar a Abraão, Deus quer mostrar a história do patriarca Abraão, porque Abraão fala muito conosco. A história de Abraão fala muito conosco. A história de Abraão, irmãos, é algo tremendo. Abraão, nosso pai da fé. Nós vamos tratar hoje sobre a terra. Eu vou ficar na terra. Eu poderia falar de muita coisa, mas eu vou ficar na terra. Mas antes de ficar na terra, de falar sobre a terra e o propósito da terra, eu queria usar Abraão como um tipo da igreja em direção à terra prometida. Poderíamos usar Abraão num outro tipo, por exemplo, eu vou deixar isso para Isaac, que depois de Abraão nós vamos falar de Sara, depois de Sara vamos falar de Isaac. Então eu vou deixar para falar da tipologia da cruz, do sacrifício que Abraão vai fazer, eu vou deixar para falar lá em Isaac. Então hoje nós vamos falar da tipologia de Abraão, tipologicamente a igreja que está caminhando para a terra prometida. Mas antes disso, irmãos, permita-me por gentileza falar um pouco sobre a fé, porque se Abraão é o pai da fé, nós precisamos ver qual é o modelo da fé bíblica. Vem comigo em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele vai explicar sobre fé. E quando Paulo quer explicar sobre fé, Paulo vai usar o Abraão, que é o pai da fé. Romanos 4, versículo 17. Olha o que está dizendo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Grava essa palavra, lhe fora dito. Grava isso. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Irmãos, qual é a fé de Abraão? Abraão é esse homem que ele crê que Deus é aquele que vivifica morto e chama a existência o que não existe. A fé de Abraão está pautada, está alicerçada, enraigada em um Deus que é capaz de chamar a existência o que não existe. Abraão entende que Deus que chama, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou para criar do nada, um Deus que é capaz de chamar a existência uma terra sem ter matéria-prima. Abraão está entendendo que Deus é um Deus que pode criar se não houver, se não existe, Ele manda existir. Deus pode fazer tudo isso. Agora, se Abraão conhece Deus, no que tange ao que Deus pode fazer e como Deus trabalha, eu preciso explicar a fé, olhando para o versículo 18, segundo lhe fora dito. Fala comigo assim, fora dito. Não, mas parece que você não está querendo, fala fora dito. A máscara atrapalha, irmão, fala como quem está sem máscara. Fé só pode ser fé bíblica quando o fundamento é o que Deus disse. Essa é uma chave. Nós estamos falando de fé, eu estou aproveitando Abraão, que é o pai, para explicar isso. Fé bíblica é baseada na palavra de Deus. Eu quero repetir. Fé bíblica é baseado na palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu só posso dizer que é fé quando Deus fala comigo, ou Deus fala comigo, entenda, usando as escrituras, ou Deus pode falar diretamente comigo, claro, com base nas escrituras. Amém? Agora, quando eu ouço a Deus e eu creio no que Deus falou, então eu tenho uma fé bíblica. E a fé bíblica é uma fé saudável, é uma fé alicerçada, é uma fé pautada. Entenda bem, a fé bíblica é uma fé baseada na palavra de Deus. Espera aí, quem está falando? Deus disse. Se Deus disse, vai acontecer, porque Ele é capaz de chamar a existência o que não existe e vivificar os mortos. Agora, ao longo da minha vida ministerial, também cristã, eu vi muito crente, muito cristão se decepcionando em nome de uma fé que não é bíblica. Uma vez eu ouvi alguém decepcionado dizendo assim: pastor, eu orei, pastor, eu orei, pastor, eu orei, pastor, eu tive fé, pastor, que Deus ia fazer e Deus não fez, aí abalou a minha fé. Aí eu fiz uma pergunta: mas Deus te falou que ia fazer? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim: mas precisava ter falado? Irmãos, Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele disse vai acontecer. Quem está entendendo isso aqui? Agora toma cuidado na sua vida ministerial cristã, para você não se apegar naquilo que Deus nunca falou que ia fazer na sua vida e depois se decepcionar.
Tem muita gente decepcionada. Deus nunca falhou com uma sequer palavra. A Bíblia diz que em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, tudo que Deus fala, Deus cumpre. Mas tem pessoas se decepcionando por uma fé que não é bíblica, por palavra que não é de Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Terceiro ponto da fé: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Uma outra coisa que as pessoas erram: a pessoa olha e fala, imagina, olha Abraão, Abraão não está assim, ó, eu sou um garotão de 18 anos, olha como eu estou novo. Se naquele tempo tivesse espelho, ele está aí olhando para o espelho, olha que homem bonito, 18 anos, que bíceps sarado, que peitoral sarado. Ele não estava assim. Toda vez que Abraão olhava para a realidade dele, Abraão percebia uma realidade de um homem que havia envelhecido. A fé, ela não é uma fé que anula a realidade. Parece heresia que eu estou te ensinando, mas entenda, deixa eu terminar. Um irmão que está enfermo, não adianta ele olhar para a enfermidade e falar assim, não estou doente. Ele está doente sim. A pessoa que está sem dinheiro, não adianta falar assim, eu estou rico, eu estou milionário. Não, está sem dinheiro sim. A Bíblia está dizendo que Abraão, ele olhava para o corpo dele amortecido. Ele via que ele estava velho. Ele via que não tinha condição de ser pai. Ele via que não tinha mais esperança na fala humana. Mas ele não enfraqueceu na fé. Por quê, pastor? Porque ele sabia que Deus havia falado que ele seria pai. E quem falou, chama a existência que não existe e vivifica morto. A questão, pega como uma chave isso aqui, não é você anular a realidade com as suas palavras, no que tange a fechar os olhos para a realidade. A questão é você entender que o Deus que você serve, o Deus que falou com você, o Deus que te prometeu, é capaz de fazer, apesar da realidade, apesar do problema, apesar das coisas, apesar de nós. Deus é poderoso para fazer. Versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. A sua fé precisa estar baseada em 3 coisas. Primeiro, quem Deus é. Quem Deus é. Segundo, o que Ele diz. E terceiro, o que Ele pode fazer. Vocês estão comigo? Quem Deus é? O que Ele diz para você? O que Ele é capaz de fazer? Essa é uma fé bíblica. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que não decepciona. Se você falar de fé, de um lado nós temos, por exemplo, o fideísmo. O que é o fideísmo? Aquela fé que é um salto de fé. Na verdade não é uma fé, é um salto de fé. É loucuras que se é feita em nome da fé. Vocês estão compreendendo? É pessoas que fazem loucuras em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado, depois quer que Deus pague a conta. Aquela pessoa que quer pegar o cartão de crédito e fala assim, eu vou usar pela fé, e depois quer que Deus pague a fatura. Agora, se de um lado nós temos um fideísmo, de outro lado nós temos um racionalismo, também é problema. Pessoas que só andam na razão. Pessoas que só andam, tudo tem que ter explicação racional. Mas Deus também é um Deus, entenda que Ele pode anular, inclusive as leis da natureza, da física e por aí vai. A questão está aqui, no meio, no centro. Não é nem um fideísmo e nem um racionalismo. É um conceito que a gente pensa, como diz o John Stott, nós precisamos desenvolver uma fé. Escute isso aqui, uma fé que crê e uma razão que crê e uma fé que pensa. O cristão bíblico, ele desenvolveu uma fé que pensa,
e uma razão que crê, aí então ele está vivendo uma fé forte, consolidada, fortificada na palavra de Deus, no nome de Jesus. Mas se a gente for ficar, irmãos, eu precisava gastar um pouco desse tempo para falar sobre a fé bíblica e a fé de Abraão. Mas Deus queima o meu coração para falar sobre a tipologia de Abraão acerca da terra. Eu quero repetir. Abel fala do sacrifício, Enoque fala do arrebatamento, Noé fala do juízo, e Abraão fala da peregrinação da igreja. Volte comigo os seus olhos, Hebreus 11, versículo 9 e 10. Porque em Gênesis 12, ele sai da terra, e ele está indo em direção a uma terra que ele não conhecia. Olha o versículo 9 e 10. Pelo que peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que está acontecendo com Abraão? Abraão recebe uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então ele sai. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Abraão construir uma casa. Parece curioso isso. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Abraão edificar uma construção permanente. As 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, 3 gerações morando em tendas. E qual é o propósito da tenda? Ela é desmontada, como se fosse uma barraca, ela é desmontada e levada durante a peregrinação. Abraão não tinha casa própria, entenda o que eu estou dizendo, ele era rico. Quando eu falo casa própria, é morada fixa. Abraão estava de passagem, olha o versículo 9 de novo. Ele estava na terra da promessa, como em terra alheia. Abraão estava vivendo na terra, ele estava passando pela terra da promessa, mas ele não estabelece ali a sua raiz, ele entendia que ele estava ali de passagem. Irmão, se tem uma coisa que o cristão precisa entender, é que a terra é o nosso lugar de passagem, aleluia. Abre 1 Pedro 2,11. 1 de Pedro 2,11, olha o que diz. E se a Bíblia está dizendo, irmãos, é porque precisa lembrar a gente. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, quando nós lembramos que nós não somos daqui, quando nós lembramos que a nossa pátria é outra, que o nosso lugar é outro, que nós somos peregrinos e forasteiros, irmãos, nós não temos casa própria na terra. Interprete dentro do contexto que eu estou pregando. Nós não temos moradia fixa. Nós não somos deste lugar. Nós estamos passando, nós estamos como Abraão. Ao tempo todo, nós estamos desmontando as tendas e as barracas e prosseguindo. O cristão precisa aprender o que todo herói precisa aprender para seguir as pegadas de Abraão, é que nós não somos daqui, nós somos de outro lugar. Se você abrir a sua Bíblia agora, eu não vou parar em todos os textos para a gente correr um pouquinho aqui por causa do tempo, mas você pode depois anotar, pode ver essa mensagem depois e parar o vídeo e anotar. Gênesis 13 é a história de Ló e Abraão. Entenda que Abraão está indo para uma terra que ele não sabe onde é. E quando ele e Ló tem problemas pela questão do gado, eles vão ter que separar-se. Abraão, por ser mais velho, tinha o direito de falar assim: Ló, eu vou escolher o destino, eu vou escolher o caminho. E o que eu escolher, você segue o oposto. Mas Abraão faz o contrário. Abraão fala assim: Ló, escolhe, Ló. Porque se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. A Bíblia diz que Ló vai olhar
E quando ele olha o horizonte, Gênesis 13, a Bíblia diz que Ló vai ver como as campinas do Jordão, algo bonito. Ló vai colocar os olhos em um lugar tão lindo que parecia o paraíso de Deus. Parecia o paraíso de Deus, Ló. Então a Bíblia diz que Ló vai ir em direção àquilo que os seus olhos estão contemplando. Mas em nenhum momento da Bíblia, irmãos, Abraão ficou assim: poxa vida, devia ter escolhido antes. Ló está indo para um lugar tão bonito. Irmãos, os olhos de Abraão não estavam em jardins ou aparentes jardins. Os olhos de Abraão não estavam fixados na terra. Os olhos de Abraão estavam fixados em uma terra que ele sequer podia ver. Sabe qual era um dos primeiros segredos de Abraão que eu aprendo com ele? É que Abraão não andava por vista. Abraão andava por direção divina. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer conosco que somos os da fé? É alguém que é da fé, mas quer andar por vista. Sabe onde é que deu Ló? A terra de longe parecia bonita. A terra até era bonita. Mas quando Ló chega, não sabia Ló que o pecado daquela terra havia subido a Deus, e Deus iria destruir aquela terra, e Ló iria perder todos os seus bens naquele lugar. Ei, filho, aprenda com Abraão. Não ande por vista, ande pelo propósito. Deixa Deus guiar você. Deixa Deus conduzir os seus passos. Irmãos, entenda que os olhos de Abraão não estão fixados ao seu redor. Sabe o que eu aprendo? Quando o cristão entende que ele não é da terra, parece estranho isso, né? Que ele é peregrino, que ele está aqui só de passagem. Uma das coisas que é provocada nele, ele tem menos distrações. Sabe qual é o grande problema da gente? É que a gente, às vezes, a gente distrai com as coisas. A Bíblia diz em Timóteo 6 que Deus deu tudo para o nosso aprazimento. Deus tem prazer em dar as coisas para nós. Deus diz isso. Deus tem prazer em ver você prosperar. Amém. Deus tem prazer em ver você bem no teu casamento. Amém. Deus tem prazer em ver você bem empregado. Deus tem prazer nisso. Mas quando nós lembramos que nós não somos daqui, a gente tira os olhos das coisas e coloca os olhos em Deus. Irmãos, Abraão não se distraiu pela beleza da terra. E por que não? Versículo 10. Olha comigo de novo. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui nós começamos uma mensagem profética. Aqui nós começamos a aprender que o motivo pelo qual Abraão não está se distraindo com as coisas da terra é porque Abraão está aguardando uma pátria superior. Olha Hebreus capítulo 11, vem comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade.
Abraão, ele está na sua peregrinação, mas a Bíblia diz que profeticamente Abraão está aspirando uma pátria superior. Abraão entende que o limite dele é os céus. Eu me lembro de uma frase, eu quero ler uma frase para os irmãos, de C.S. Lewis, um dos maiores teólogos. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Deixa eu ler de novo. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu tenho que repetir esse negócio. Eu descobri em mim mesmo. Eu descobri em mim mesmo. Irmãos, você descobre em você mesmo que nenhum prazer nesse mundo pode satisfazer você. Lembra de Eclesiastes capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, se não falha a memória, eu não vou lá abrir para conferir, depois você confere na sua casa. Salomão começa a narrar no versículo 2, do capítulo 2, dizendo: resolvi entregar-me ao vinho, regendo-me contudo a sabedoria, a descobrir o que seria bom que os homens vivessem debaixo do sol. Então ele começa a fazer: empreendi casas, plantei vinhas, tive escravo, tive servos, amontoei prata e ouro, tive mulheres e mulheres. Ele começa a narrar. Aí no versículo 9, 10 e 11, ou 10 e 11, ele começa a falar: tudo que os meus olhos desejou eu tive, não lhes neguei prazer algum. Ele termina dizendo: tudo que meu coração desejou, eu dei para o meu coração. Parafraseando, eu tive todos os prazeres que um homem poderia ter. Mas sabe como termina? Eu descobri que tudo é ilusão, correr atrás do vento, e que nenhum prazer havia debaixo do sol. Um homem que experimentou tudo que um homem pode experimentar, está dizendo: é tudo correr atrás do vento. Irmão, vocês já pararam para pensar que o quanto essa vida é uma ilusão às vezes? A gente resume a maior parte da nossa vida em conquistar as coisas que vão ficar tudo aqui. A gente resume a gente passa a maior parte do nosso tempo para trabalhar, para conquistar algo, e a gente não é daqui. É estranho às vezes. E Salomão entendeu isso. Você não é daqui. Nós precisamos aspirar uma terra superior, uma pátria superior, uma cidade superior. A minha avó certamente devia cantar um hino: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que vou. Aí a outra parte da música fala: passarinhos e belas flores querem me encantar, chamar a minha atenção. São vãs, terrestres esplendores. Eu contemplo o meu lar. Irmãos, quando a gente para pensar sobre a peregrinação do crente, o crente precisa ter saudade do céu. Parece esquisito isso. O cristão precisa aspirar uma terra superior. Sabe uma?
Você não é provicense, nem paulista, nem paulistano. Eu não sou mineiro, nem belo, horizontino. Nós somos celestianenses. Nós pertencemos ao céu. Deixa eu terminar. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. A cidade que Abraão está olhando para ela, irmãos, não é a Jerusalém da terra, não é a Canaã da terra, é a Jerusalém espiritual. A Bíblia diz em Gálatas 4:26 que é a Jerusalém lá de cima. Agora vai comigo lá para a gente terminar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Versículo 1. Vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Fique em pé, por favor, deixa eu ministrar algo no teu coração. Sabe o que Abraão está ensinando para nós? Ele está na terra da promessa, como em terra alheia. Sabe o que ele está ensinando para nós? O que Deus tem preparado para nós. Por maior sucesso que você tenha na terra, cuidado com as distrações. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na tentação de Jesus, de Mateus capítulo 4, toda a tentação envolvia alguma coisa relacionada à conquista, a ter. Cuidado com as distrações. Eu não vim aqui falar mal de trabalho, de conquistar, de ter as coisas. Não me interprete mal, por favor. Mas como pregador da justiça de Deus, eu preciso lembrar a mim mesmo que eu não faço parte dessa terra, apesar de estar nela. Isso não anula a minha humanidade, a minha justiça social, a minha responsabilidade social. Mas o cristão genuíno, os pés estão na terra, mas os olhos estão colocados no céu. E sabe de uma? Parece que se eu falar para você, para colocar os olhos no céu e tirar um pouco os olhos da terra, eu estaria dizendo para você deixar de conquistar alguma coisa. Mas se você pegar os heróis da fé, se você for ler um livro, por exemplo, que não é bíblico, mas um livro que fala de heróis, como por exemplo, Jonathan Edwards, de Lutero e por aí vai. Chama também Heróis da Fé, de Orlando Boyer, que fala, por exemplo, como Hudson Taylor. O livro vai mostrar para nós que os homens que mais conquistaram algo sobre a terra, que mais conquistaram almas para Jesus, que mais tiveram um ministério efetivo, que mais abençoaram as nações, foram homens com os pés na terra e os olhos fixos em Deus. O homem que pregou o maior sermão da história, Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele tinha uma frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Deus preparou uma cidade para nós. Deus preparou uma pátria para nós. Você em casa, se você ainda estiver em
Ur fala da terra da idolatria, terra de pecado, fala de passado. Deus tem um convite para você. Sai de Ur e vai para essa terra que eu te mostrarei. Sai de Ur, sai do seu passado, sai do lugar que te prende, sai do lugar que te limita, sai do lugar que rouba as promessas de Deus para a sua vida e vem. Para de andar por necessidade, comece a andar por propósito, por direção de Deus, por palavra de Deus e por fé. E a Bíblia garante que Deus tem uma pátria para você. Não é a promissão, não é Belo Horizonte, não é Brasil, não é Estados Unidos, é a Canaã celestial, é a cidade que desce do céu. Vamos orar. Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é que esse entendimento queime nosso coração. Pai, eu quero fazer minha as palavras de Jonathan Edwards. Deus, grave a eternidade nos nossos olhos. Se Abel fala do sacrifício na cruz, o Enoque fala, aleluia, do arrebatamento da igreja. Noé fala do juízo. O Abraão fala da terra. Ó Pai, nós temos saudade de Sião. Ó Pai, que nós venhamos amar tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que essa palavra do C.S. Lewis seja para nós não apenas uma frase, um jargão, mas que seja uma vida. Que nada nessa terra nos satisfaz. Ó Pai, que nada nessa terra nos satisfaz. E a única lógica encontrada para tudo isso no nosso coração é que nós somos feitos para outro mundo. Para outro mundo. Você não é daqui. Você pertence a outro lugar. Nós estamos aqui no prédio da igreja. Esse lugar é o prédio da igreja. E dentro deste lugar, as únicas coisas que vão para essa nova terra, as cadeiras não vão. A estrutura não vai. O microfone não vai. O ar-condicionado não vai. Sabe quem vai? Levanta a sua mão aí. Entendeu? Quando você chegar lá na sua casa e olhar para o teu belo carro, olhar para o seu porcelanato, olhar para os seus móveis de última geração, olhar para os seus belos pares de sapatos, as bolsas caras, lembre-se, só a sua família sobe. O resto fica tudo aí. Quando nós entendemos que somos peregrinos, a gente coloca a atenção no lugar certo. A gente valoriza as coisas certas. Você sabia que uma pessoa, no dia da morte dela, ela vai ganhar mais flores do que durante toda a vida? Mas quando nós lembramos que somos peregrinos, quando a gente tem que falar que ama uma pessoa, a gente corre e fala. Quando a gente lembra que a gente é peregrino,
A gente lembra mais de amar o Senhor. Quando a gente lembra que a gente é peregrino, a gente tem que santificar mais a nossa vida. Quando a gente lembra que a gente é peregrino, irmãos, automaticamente a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Melhor filho, melhor pai, melhor marido, melhor mãe, melhor esposa, melhor cidadão, cidadã, melhor filho de Deus. Amém? Deus abençoe você. Até semana que vem, para o nosso próximo episódio da série Heróis da Fé. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Levanta a sua mão.